Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava indo até o mercado e, quando passei diante da casa da minha tia, vi uma cena que me deixou preocupada. Minha prima estava de beijos e abraços com o rapaz ali no portão. E eu fiquei assustada, porque não era o namorado dela, mas um outro rapaz que estava ali, naquela cena romântica. Detalhe, como éramos próximas, ela já tinha comentado comigo que tempos atrás tinha traído Jackson com um colega de trabalho. Pensei, será que esse é o cara? Cheguei mais próximo e dei um cutucão assim no ombro dela, delicado. Ela estava tão compenetrada naquele beijo que levou até um susto. A puxei assim pro lado, depois de cumprimentar o rapaz, e perguntei, você não tem medo não? Ficou louca? De repente alguém te vê aqui com esse cara e conta pro Jackson? Ela sorriu e explicou. Tem problema, a gente não tem mais nada, Camila. Terminamos faz algum tempo já. O quê? Você não tá mais namorando o Jackson? Já faz uns 10 dias, mais ou menos. Pensei até que você soubesse. Lembra daquele carinha que eu te contei, que trabalhava comigo? Que eu tinha ficado com ele? Pois então, é ele, é o Claudinei. A gente resolveu se assumir agora. Olha, aquilo me pegou de surpresa. Fiquei sem acreditar que ela tivesse terminado aquele namoro, que já levava, olha, mais de 1 ano e meio, para ficar com aquele outro rapaz. Perguntei se o Jackson já estava sabendo desse novo romance dela, e ela deu de ombros, pareceu que nem se importava muito. Não tinha certeza, mas que não estava nem aí. Até porque chegou a dizer, tinha todo o direito de viver a sua vida. Tá certo, imagine. Além de ter traído o cara com esse colega, ainda tinha desistido dele para ficar com outro. Olha, eu preciso admitir uma coisa. Apesar de ter ficado até um pouco surpresa, eu, ao mesmo tempo, fiquei até meio contente, digamos assim, porque, vou confessar, eu sempre tive uma certa queda pelo Jackson. Então o fato de ele agora estar sozinho, de repente fosse até uma chance para mim, né? Sempre tive vontade de me aproximar. Só que ele nunca me notou. Não era assim aquela paixão arrebatadora. Mas, por dentro, quando a gente se aproximava, eu sentia o coração bater mais forte. Ele nunca teve olhos para mim. Sempre preferiu a Shirley. Tanto que era com ela que ele namorava. E mesmo quando ela me contou que tinha ficado com outro cara, eu fiquei na minha. Não quis usar isso como trunfo, sabe? Para de repente pegar o namorado dela. Não contei para ninguém. Não quis fazer intriga, meter na história dos dois. Apesar de não concordar com o que ela fazia, sempre procurei respeitar. O Jackson trabalhava com pintura e a maioria dos seus clientes ficava no litoral. A pessoa que o contratava era de lá. E foi justamente numa dessas vezes que ele estava trabalhando lá embaixo que a Shirley começou a se envolver com aquele outro cara. Olha, eu fiquei com uma pena dele porque ele não merecia. Fiquei até com vontade de contar, abrir seus olhos. Mas e o medo? Ela, com toda certeza, não iria me perdoar. E isso também não ia fazer o Jackson gostar de mim, né? Enfim, em vez de ir até o mercado, resolvi dar uma passadinha na casa dele. Eu era muito amiga da sua irmã.
Dele também, claro, mas da irmã dele um pouco mais. Foi lá conversar com a Regina, que sabia como que estava o envolvimento dos dois, do Jackson e da minha prima. Detalhe, a Regina não sabia que eu sentia algo pelo Jackson. Nunca comentei com ninguém. Aliás, ninguém sabia. Era algo que eu sempre procurei guardar aqui dentro de mim. Por sorte, ela estava em casa e me confirmou que seu irmão realmente não estava mais namorando a Shirley. Chegou a dizer que ele estava triste, abalado, em Guaratuba, trabalhando, que só voltaria dali 2 semanas. Eu então falei para ela que tinha encontrado a minha prima e que ela, inclusive, já estava com outro cara. Ela não sabia, tanto que meio se assustou. Sério? Nossa, mas tão rápido? Pobre do meu irmão, vai ficar arrasado. Enfim, como se costuma dizer, vida que segue. Eu também tratei de seguir com a minha vida, embora agora, claro, prestando bem atenção no que ia acontecer com ele. Até porque, se não fosse agora a minha chance, seria como e quando? Apesar de saber que o caminho estava livre, no entanto, não fiquei assim muito esperançosa. Eu sempre achei que não tinha muita chance com ele. E agora, apesar de saber que ele estava sozinho, não fiquei muito empolgada. Ele nunca teve olhos para mim, a grande verdade é essa. Ele sempre preferiu a Sheila, sempre. Algumas semanas passaram, naturalmente que ele ficou sabendo, né, do namoro da minha prima, e acabou ficando ainda pior. Deu até uma certa confusão entre os dois. Aliás, entre os 3. O carinha com quem estava com ela também. De todo modo, no fim, não lhe restou alternativa a não ser se conformar. Tempos depois, eu estive lá na casa da Regina de novo. E dessa vez, o Jackson também estava. Como também eram amigos, a gente conversou bastante. Eu, inclusive, aproveitei para lhe dar conselhos. Falei, inclusive, você tem tanta mulher nesse mundo, Jackson. Vai ficar choramingando aí porque não te quer? Ele fez aquela carinha assim de quem até concordava, mas dava para ver que estava sendo difícil para ele. Para ver se ele se animava, eu sugeri, escuta, por que a gente não chama a Regina e não sai para algum lugar? Hoje eu tô a fim de encher a cara. Falei aquilo de brincadeira, claro. Até porque eu nunca fui de beber muito. Mesmo assim, ele sorriu. Quer saber? Tá aí. Pode ser uma boa. Acho que é disso que eu tô precisando, viu? Me divertir, beber um pouco. Olha, eu gostei que ele acabou achando uma ideia legal. E adorei mais ainda quando chamamos a Regina e ela disse que não poderia ir. Eu nunca tinha saído com o Jackson, solteiro, sabe? Só nós dois. Sem a minha prima junto. Até pensei que ele fosse desistir quando a Regina falou que não podia, mas não. Acabamos indo a um pagodinho que tinha ali mesmo no bairro. Até dançar nesse dia a gente dançou. E olha, eu evitei tocar no nome da minha prima, até porque não queria que lembrasse dela. Nem sei como dizer isso, mas aproveitei a oportunidade e acabei dando alguma bandeira para ele. Não podia deixar passar batida aquela chance, né? Se eu deixasse uma chance daquela passar, talvez não aparecesse outra tão cedo. Sabe, fiz o que pude para expressar aquilo que eu senti. E veja, nem foi por influência do álcool, porque, repito, eu nunca fui de beber muito. A certa altura, lembra que eu falei, você sabia que eu sempre tive uma queda por você, Jackson? Como é que é?
Ele me olhou assim de um jeito. Desde os tempos de escola que eu ficava te paquerando. Você nunca percebeu? Não. Nunca percebi. Então, não percebeu, mas é verdade. Sabe, eu senti que aos poucos ele foi meio que entrando naquela onda. O clima entre nós dois ali foi mudando. E no fim, acabou acontecendo aquilo que eu mais queria na vida. De repente ele me deu um beijo, me deu um abraço, e por conta de tudo o que já narrei aqui, eu pensava que isso nunca fosse acontecer. No entanto, ali estávamos nós, como dois namorados. E olha, chegou a acontecer muito mais do que eu imaginava e do que eu estava esperando. Porque depois que saímos ali daquele barzinho, ele acabou me levando a um motel, onde a gente se entregou de corpo e alma. Tenho certeza de que dei o melhor de mim naquela noite. Tudo para agradá-lo. Era a chance que eu tanto esperava. Tudo para ver se ele tirava minha prima da cabeça e passava a prestar um pouco mais de atenção em mim. Foi a melhor noite de toda a minha vida. Trocamos telefones, ficamos de conversar. Só que, infelizmente, ele teve de descer para o litoral na segunda-feira cedo. Tinha se responsabilizado com uma pintura de um condomínio e, infelizmente, não ficou tanto tempo aqui. De qualquer maneira, volta e meia a gente conversava. Não era todo dia, mas às vezes eu perguntava quando ele voltaria para Curitiba, quando iria terminar o serviço, até para a gente se ver de novo, né? Ele sempre dizia que não sabia. Tinha de entregar a obra em tal data e, enfim. Um dia, até conversamos sobre a possibilidade de eu pegar um ônibus e ir até Guaratuba para a gente se ver, pelo menos um pouco. Só que no fim acabou ficando só na conversa. Achei melhor não contar para minha prima o que tinha acontecido entre mim e ele. Sei lá, não queria que ficasse nenhum clima ruim. Mesmo ele estando com outro, vai que ela não gostasse, né? Tem pessoa que é assim, não gosta, mas também não larga o osso. Aliás, desde que ela começou a namorar aquele Claudinei, a gente mal se falava. A única coisa que eu sabia era a Regina. Até porque a gente conversava de vez em quando e eu acabei me abrindo com ela. Além de contar que tínhamos ido para a cama, também contei que sempre tive sentimentos por ele. Coisa que eu nunca tinha contado para ninguém. Falei, confessei, gostava dele há muito tempo. De qualquer modo, o Jackson voltou dali 3 semanas, até porque precisava resolver coisas pessoais por aqui. E para minha alegria, acabou me ligando. Resultado, acabamos parando no motel outra vez. E olha, depois disso, dessa segunda vez que ficamos juntos, eu passei a sonhar um pouco mais alto. Acreditar que a gente pudesse ficar junto de verdade. Apesar de nunca termos conversado, assim, seriamente sobre o assunto. Até que depois de um tempo, conversando com a Regina, ela veio me falar aquilo. Você sabia que o Jackson vai fazer aniversário semana que vem? Eu não sabia. Mas achei que seria bacana fazer uma surpresa para ele. Coisa simples. Tipo um bolo, um salgadinho. Conversei com a Regina e ela me deu a maior força. Diz que até ajudaria com alguma coisa. Inclusive falou: por que você não aproveita e já não se declara para ele? Se eu fosse você,
contrataria até um carro de som, sabe? Já pensou fazer aquela homenagem, assim, para todo mundo vir? Será? Mas ainda existe isso? E se ele não gostar? Aliás, e se ele nem vier para cá? Bom, você que sabe, né? Eu acho que ele ia gostar. De qualquer maneira, né? Quanto ao carro de som, eu conheço até um cara que mexe com isso. Se você quiser, eu te apresento. Combinei com ela, já fiquei toda animada e corremos com tudo naqueles dias que faltavam. A Regina avisou alguns amigos, alguns parentes e no dia deixou tudo preparado. Ele não sabia de nada, claro, surpresa absoluta, né? Coisa simples, só para agradá-lo. Até dei uma passadinha no salão, caprichei no visual para impressioná-lo. Seu aniversário seria na sexta-feira. Tava tudo certo para ele vir. Pensa na minha ansiedade. Faltavam poucas pessoas, né? Tava todo mundo, os convidados, pelo menos, praticamente todos ali, em casa, esperando. À medida que o tempo foi passando, eu fui ficando nervosa. Ainda não sabia se teria coragem para me declarar a ele do jeito que a irmã dele tinha falado. A verdade era grande, claro, mas de um medo de levar um fora. Quem sabe fosse melhor até conversar com ele assim, mas quando estivéssemos a sós. De todo modo, eu estava imaginando uma noite linda para nós dois. Tenho certeza de que iríamos passar uma noite maravilhosa. Dessa vez, por minha conta, seria o seu presente de aniversário. O problema é que o tempo foi passando e nada dele chegar. Ficamos ali nos fundos da casa e um amigo ficou lá na frente para vir nos avisar quando ele chegasse. Só que deu 9 horas da noite, 9h30 e nada. Tinha gente que achava até que ele tinha pegado muito trânsito na estrada. Ou quem sabe até tivesse desistido. Por volta das 10 horas da noite, a Regina resolveu ligar para ele. Até para saber se tinha acontecido alguma coisa. Ou se ele tinha desistido de vir. Até porque, apesar de não saber da festa surpresa, estava tudo certo que ele viria. Ela ligou, ficou chamando, mas ele não atendeu. Ligou 3 vezes e nada. Confesso que fiquei até preocupado. O coração bateu descompassado. Eu ali ao lado da Regina, quando dali a pouco, foi ele que ligou. Só que, em vez de uma chamada normal, fez uma chamada de vídeo. E como eu estava ali do lado, foi inevitável ver a tela do celular. E quando a Regina atendeu, olha, eu não sei como não caí dura no chão. Porque me deu uma coisa tão ruim, tão ruim. Em vez de ser o rosto dele que aparecia ali na tela, o rosto era de ninguém menos do que da minha prima. Senti aquele frio no estômago. O que será que a Shirley estava fazendo com o celular dele? Sabe, não entendi nada. Ela falou, toda sorridente. Oi, Regina, tudo bom? O Jackson está no banheiro. Espera aí um pouco que ele já chega, aí eu passo o celular para ele. A Regina olhou para mim na mesma hora e fez aquela cara de perplexidade. Aí perguntou, ué, o que você está fazendo com o celular do meu irmão? Onde que vocês estão? Vocês estão juntos? Sim, eu estou aqui na praia com ele. Desci hoje à tarde. Por quê? Olha, eu escutei aquilo e as minhas pernas falsearam. E quando havia ali, naquela tela,
com o sorriso nas orelhas, falando aquilo, meu coração quase parou de bater. Já fazia uns dias que a gente andava se falando e, enfim, resolvemos reatar. Nisso a Regina perguntou: tá, mas e aquele carinha que você estava namorando? Ah, eu terminei com ele. Já faz, 3 semanas já. Ainda bem que teu irmão me deu mais uma chance, né? Viu? Voltamos a ser cunhadas. Aliás, ele tá vindo aqui, ó. Vou passar o telefone para ele. Nessas alturas, eu já estava até com falta de ar. De repente, vi o rosto do Jackson surgindo na tela do celular. Ele todo feliz, sorriso na orelha. Só que daí para diante, sinceramente não lembro mais de nada. Porque fiquei tão fora de órbita. Olha, foi o pior momento para esses dois terem voltado. Pelo menos para mim, né? Eu fiquei num estado. Comecei até a passar mal. Claro. A única que entendeu por que me senti daquele modo foi a Regina. Só ela sabia o que estava acontecendo comigo. Imagine, tínhamos organizado aquela festa surpresa para ele. Só que ele resolveu não subir. Tudo porque a Shirley tinha ido para a praia para ficar com ele, para os dois fazerem as pazes. Se bem que, pensando bem, podia ter sido até pior. Ele podia ter vindo para cá e aparecido ali na festinha com ela a tiracolo. Os dois de mãozinha dada. A verdade é que tudo foi em vão. Até mesmo o carro de som que eu tinha contratado para fazer a homenagem para ele. Eu também estava planejando me declarar. Sabe, dizer para ele com todas as letras que gostava dele e já fazia tempo. Pelo menos estava tentando criar coragem. E no fim, fui obrigado a engolir tudo e sufocar aqui no meu peito mais uma vez tudo aquilo que sentia. Aliás, continuo fazendo exatamente isso, né? Tentando sufocar tudo o que eu sinto, porque não saiu aqui do peito ainda. Até porque, que outro remédio? Pelo jeito, ele deve gostar muito da minha prima. Para aceitá-la de volta, depois do que ela fez, só mesmo sendo muito apaixonado. Foi obrigado a me recolher à minha insignificância. De novo. Desta vez, no entanto, tenho algo aqui comigo para recordar. As lembranças dos beijos que trocamos, do amor gostoso que fizemos, do calor dos seus braços em volta do meu corpo. Só que não sei, quem sabe minha vida agora se torne até pior, porque antes não tinha nem expectativa de que um dia fosse rolar alguma coisa entre a gente. E agora, até já rolou. Embora eu saiba que não vai acontecer mais. Olha, Jackson, eu me pergunto o dia todo sem parar, sabe? Será que vou suportar estiver ao lado da minha prima de novo? Depois de tudo o que aconteceu entre nós? Será que vou me acostumar a ficar sem você depois de ter provado o doce mel da tua boca? O calor do teu corpo? Me diga, será?